Os pertencentes à Ordem do Dragão creem que o Strigoi e a Stregoica representam o Morrigan e a Morgana, que seriam outra manifestação do vampirismo. Tipicamente e especialmente onde os lobos eram escassos, o mito do lobisomem era representado de várias maneiras pelo urso e pela raposa, e em outros lugares pelo crocodilo. O Sobekdo do Egito, patrono e protetor da realeza, cuja gordura foi usada como mesash, ou óleo de unção dos faraós ou reis sacerdotes. Também era comum substituir o lobisomem pela pantera, que era sagrada para a deusa lunar Diana e também para Baco. Os sacerdotes Ubaid usavam a pele das panteras como seu animal totem. O ritual de alimentação da pantera envolve a abertura da veia jugular no pescoço da vítima e a ingestão de sangue antes de se comer a carcaça. A associação entre lobisomens e a luz da lua que os distraía, segundo a fábula, é repetida e reforçada pela crença tradicional de que as bruxas ou vampiros seriam sagradas para Diana e a adoravam à luz da lua cheia. A ligação entre a lua cheia e o vampiro do romance gótico também é bem representada na tradição. A razão pela qual a luz da lua levou os lobisomens à volta e provocou a devoção das bruxas foi porque a lua cheia era vista como a lua menstrual que sinalizava o fluxo iminente e era adorada particularmente pelas bruxas da Itália e da área circundante. Essas mulheres eram chamadas de strega, que é o nome italiano de uma bruxa, e, em vez de adorar a lua cheia, estavam celebrando o que a lua e Diana significavam: comida para a alma, o sangue das virgens. Esta foi a base secreta para o amor romântico e supremo que iniciou o movimento romântico medieval exotérico, base do feminismo moderno. Uma nova modalidade de adoração e, portanto, submissão ao chamado sagrado feminino. A melatonina foi o principal hormônio extraído nos ritos de sangue de Diana, e a melatonina é apenas o começo da história. A associação entre as criaturas totêmicas citas, os lendários vampiros romenos e os graus de iniciação mitraicos indicam um antigo sistema de ritos élficos manifestados no Tantra, no mitraísmo e no druidismo. Tendo dito que o símbolo da pantera e do lobisomem era uma lenda associada a como a nobreza guerreira cita seria sanguinária de vez em quando, e relatos romanos do início do terceiro milênio declarando como os Danaan, o povo do deus Danu, tinha sido testemunhado comendo a carne e bebendo o sangue de seus inimigos derrotados, seguidos de vitórias em batalha, talvez nos mostre apenas uma história reescrita pelos inimigos, mas é difícil saber se era fato ou mito. Se era fato, a Nona Legião em Albany então o teria descoberto a seu próprio custo. Beber o sangue de amigo ou inimigo em batalha era uma prática comum dos pagãos na Irlanda e na Escócia, o primeiro em memória de companheiros mortos, o último para obter a força do inimigo. Ao contrário do vampirismo real, todo o objetivo do vampirismo marcial era entupir suas artérias com a adrenalina de outra pessoa. Outro ritual familiar para aqueles que leram Drácula de Stoker era o transporte de terra dos lares citas em grandes caixas ou caixões de madeira. Os citas iniciaram esta prática com a ideia de que a terra era a fonte de soberania e poder e que a alma estava ligada à pátria. Isso não é totalmente equivocado, porque se nosso corpo é composto do que comemos, e se o que comemos pode nos perturbar a mente, o que se prova na concentração química nos remédios e drogas, ou seja, se o que comemos nos afeta a alma, o eu, se você preferir, ou o ego, a personalidade, ou o que quer que você acredite,
Sendo esta alma a continuidade da interface mente-cérebro através do corpo, tanto o corpo quanto a alma estão inextricavelmente ligados. Ora, o que comemos é feito dos 4 elementos, mas contém majoritariamente terra. E se o que comíamos vinha, na época, da terra em que os alimentos nasciam, ou do pasto que as reses pastavam, nos alimentávamos da terra em que vivíamos. Hoje, com a importação de alimentos, a terra e a água que compõem majoritariamente os alimentos vêm de longe, mas isto não vem ao caso para a presente análise. O caso é que o solo do país e sua soberania e identidade inerentes, naquela época, fluíam literalmente no sangue que percorria as veias dos cidadãos. Até o século passado, os escoceses deslocados que viajavam para a América deixavam um pouco de terra dos seus antigos crofts na sola de suas botas para que, onde quer que fossem, estivessem sempre andando na terra de sua localidade natal. Os senhores da terra sítios trouxeram consigo a cultura do dragão enquanto percorriam as muitas regiões da Europa e finalmente se estabeleceram nas Ilhas Britânicas. Todos os seus reis, na verdade, todos os citas da casta real, eram da ordem dos dragões. Particularmente os druidas e seus altos reis eram chamados de pendragons, ou dragões-chefes, e foram escolhidos por seus colegas druidas de famílias druídicas. Ortografia variante para o nome druid inclui draoi, significando dragão, que é próximo em grafia aos dracoi, e que, se relacionados a dris, associados a ninfas de madeira ou espíritos de árvores, sugere que as dris ou dríades eram as druidas femininas que eram simbolizadas pela madeira de Lilith, sendo que dris significa carvalho em grego, e dríades são especificamente as ninfas de carvalhos, enquanto que os draoi ou dracoi, o mais alto grau dos machos druidas, eram representados pela serpente entrelaçada nos ramos daquelas macieiras. Isto nos leva diretamente ao mito original da serpente entrelaçada na árvore de conhecimento, de onde toda esta linhagem que governa o mundo descende. As rainhas sacerdotisas e os reis sacerdotes, como vimos, habitavam nos lugares chamados santos, as rat reais, que serviam como templo e sepulcro. Esses palácios subterrâneos imitavam os bergs, ou as casas dos montes dos sumérios ancestrais dos citas, originários da Transilvânia e do Carpátia. Da mesma forma, os templos subterrâneos mitraicos se assemelhavam a lugares como Newgrange, pois tinham uma abertura acima da entrada que permitia a entrada de luz do sol no prédio. Este raio atingiria a parede do fundo do templo, onde, no caso dos rituais mitraicos, foram colocadas estatuetas, onde a iluminação sequencial de cada uma, por sua vez, à medida que o dia avançasse adiante, contaria uma história iniciática banhada pela luz agonizante do sol do meio do inverno. Sob as portas de vários desses edifícios foram descobertos restos de cadáveres sem cabeça, cujos crânios teriam sido secretados dentro desses montes Sid. Suas funções eram servir como guardiões dos portais, defensores espirituais do poder e santidade desses santuários, as habitações dos dragões, as rainhas deusas e os reis deus encarnados. O culto da cabeça decepada, como parte da prática religiosa celta, originou-se com os druidas e, portanto, com os citas. Exemplos da cabeça como a sede da alma e a fonte da sabedoria mística, uma dádiva de presentes ou cornucópia, encontram expressão tanto na lenda da cabeça de Bran, o Bendigado, ou Bendigado Fran, arquidruida da Grã-Bretanha,
recontada no Mabinogion, e os documentos experimentais dos Templários, que possuíam uma cabeça que diziam falar palavras de sabedoria transcendente. Sim, parece absurdo, mas esta é a lenda que envolve os Templários. Esta cabeça falante dos Templários, junto com a de Bran, tem sido citada como sendo aspectos do Graal, com quem Bran e os Templários estavam conectados. Os Cavaleiros Templários, reestruturados por Balduin de Borken em 1118, acrescentando ao nome Cavaleiros Templários ao do Templo de Salomão, enquanto a Ordem dos Templários original era uma fundação Vere que surgiu em 1100, cujos integrantes foram chamados de Príncipes Guardiões do Segredo Real. No entanto, a Guarda do Templo original foi fundada 1500 anos antes em Jerusalém. Um exame atento do Cântico dos Cânticos atribuído a Salomão revelará certas referências esotéricas ao Graal sob este aspecto. Os citas acreditavam que a cabeça continha a alma imortal. Descartes, escrevendo em 1600, era da mesma opinião e elaborou a afirmação de que a sede da alma era a glândula pineal. Outros, escrevendo depois, sugeriram que este órgão é o mediador da inspiração e o tradutor da informação intuitiva ou cósmica. Sobre estas crenças da elite, continuaremos vendo adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.